Oi gente, tudo bom? Hoje vamos falar de O Mar Me Levou Até Você, do Pedro Ruas, um livro cheio de metáforas ambientado no Nordeste brasileiro, que mistura romance, música e muito drama. Eu já li outro livro do autor e aconteceu a mesma coisa com esse. Começa simplesmente maravilhoso, mas depois algo simplesmente não funciona. A gente vai acompanhar dois garotos. O Heitor, que é um músico jovem, marcado por inseguranças e conflitos familiares. E o Ícaro, que é intenso, livre, mas também cheio de cicatrizes. O encontro dos dois é uma paixão arrebatadora e instantânea, tá? É tipo insta-love. Mas que tinha que ter os seus complicadores, né? Segredos, e muitos segredos. E a gente tem ali o mar como uma metáfora que é ora a prisão, ora a libertação. Afinal de contas, o mar é mais ou menos isso mesmo. A gente tem como temas principais dessa história identidade, aceitação e sexualidade, relações familiares complicadas, e são muito complicadas mesmo. O amor com seus dois contrapontos, por um lado, força e cura, e por outro lado, uma grande fonte de sofrimento. E, claro, a música e a poesia guiando toda essa narrativa. Aí, o que eu não posso deixar de lado é que a escrita do Pedro, ela realmente é muito boa, e é realmente só pela escrita do Pedro que eu nunca abandono os livros dele, tá? É gostoso acompanhar a história, a maneira como ele escreve deixa tudo muito palpável. Só que tem aquele X, que já pra mim é a marca característica do autor. Tudo começa muito maravilhoso, a gente fica extremamente muito empolgado lendo o livro dele, mas de repente tudo se perde, o ritmo se perde, as coisas começam a ficar extremamente repetitivas, então parece que os personagens estão vivendo em looping, eles estão falando sempre a mesma coisa, eles estão vivendo sempre as mesmas coisas. O desenvolvimento do relacionamento dos dois acaba ficando em segundo plano, demora muito pra que a gente tenha ali um relacionamento sendo desenvolvido. Mas a gente não pode falar que o livro não tem nada de bom, né? A ambientação desse livro é maravilhosa, toda a representatividade que o autor traz, não só da comunidade LGBTQIA+, mas tem muita coisa ali. E ele consegue, sim, fazer a gente se emocionar, fazer a gente chorar, fazer a gente rir, isso com maestria. Mas, como eu já disse, ele peca muito em algumas coisas. Principalmente, e o que mais me incomoda, é o desenvolvimento lento e quase inexistente dos personagens. Pra mim, existem duas coisas, tá? Pra eu gostar ou não gostar de um livro. Eu preciso me identificar. Ou com um universo, tá? Criado, ou com os personagens. Como a gente tá falando de um livro de romance, não tem um universo criado. É o de cotidiano, é um mundo normal, a gente não tem magia, a gente não tem grandes coisas. Então eu preciso dos personagens, eu preciso gostar desses personagens. E quando o autor não desenvolve eles, não perde tempo criando uma personalidade, criando pessoas que a gente pode se conectar, as coisas simplesmente não funcionam pra mim. E é aí que tudo degringola. O livro pode ser maravilhoso, o autor pode ter a melhor escrita do mundo, mas se ele não perde tempo desenvolvendo os seus personagens e trazendo eles mais perto, simplesmente não funciona comigo. Foi a minha segunda experiência com o autor. Infelizmente eu senti a mesma coisa do que da outra vez. Eu começo muito envolvida. A cena de abertura desse livro é simplesmente maravilhosa. A gente não perde tempo pra conhecer o cenário em que as coisas vão se passar, e nem os dois personagens. E logo de cara o autor já marca muito bem a personalidade dos dois. Mas aí o que acontece? Depois de uns 4, 5 capítulos, isso pra mim é muito no comecinho do livro, a leitura começa a ficar muito arrastada, ele começa a apresentar um monte de personagens que, pra mim, não acrescentaram absolutamente nada na história, mas acaba sendo uma questão ali de estilo mesmo, porque nem todo livro é pra todo mundo, nem todo autor escreve pra todo mundo. Então, pra quem ama uma narrativa mais poética, mais, sabe, mais cheia de idas e vindas e tudo mais, pode ser perfeito pra você. Mas simplesmente não funciona pra mim. Mas me conta, você já leu alguma coisa do autor? Como é que foi a sua experiência? Já leu O Mar Me Levou Até Você? Deixa aqui nos comentários. E claro, não esquece de curtir, compartilhar e seguir o canal. A gente se vê no próximo. E tchau.